E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram em minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, aos ferrolhos da terra, correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade vã, deixa a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, pois, falou o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia! Com estas palavras, eu quero abraçar a grande família de Deus que nesta manhã de quinta-feira voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Graças a Deus pelo abençoado dia de ontem, quarta-feira, um dia de muito trabalho espiritual, 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, atendendo aos católicos, espíritas, evangélicos, ministrando a imposição de mãos. Foi assim um trabalho de muito jejum, oração, força de fé, amarrando o valente, pessoas possuídas por espíritos maus caindo pelo chão, pessoas endemoniadas. Deus nos deu vitória e houve salvação de almas. Deus abençoe. Pessoas aqui já estão chegando para o culto em seu lar, o culto matutino, amanhã com Deus, pastor Fábio de Oliveira, diretamente do Distrito Federal. Deus abençoe, sei que ontem também foi uma bênção aí em Brasília. Deus abençoe pastor Fábio, já está conosco, Maria Eugênia dos Santos, Soraya Rodrigues, Diaconisa Naná, pode ir chegando, porque hoje é um dia abençoado por Deus. Lígia Magalhães, também a agência de turismo Tramval, também já está conosco. Sejam todos bem-vindos para mais um culto em seu lar, mais uma live, mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Fábio está dizendo, foi uma bênção, bispo. Eu sei, Fábio, Deus é fiel. Nelson Cerqueira já está conosco, Maísa Freitas, Marinês Linhares, diretamente de Caruaru. Deus abençoe. Jair Francisco pode ir chegando, que a unção da Trindade augusta e divina nos envolva, que a presença do sábio arquiteto do universo seja forte em nosso meio. Lígia Magalhães já está conosco, seja bem-vinda. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio.
para que seja fluidificada pela unção do Espírito Santo, tá bem? Para que esta água transforme em radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, antibióticos. Deus abençoe Nelson Cerqueira, também já está conosco. Coloque aí ao lado do seu rádio, do seu computador, de sua televisão. Walter Balbino já acordou, não foi ontem para a igreja, não foi, Walter? Coloque aí também um pouquinho do azeite de oliveira, 1 litro, uma garrafa, uma garrafinha, um frasquinho, não importa a quantidade, o importante é você crer como eu creio. Eu posso consagrar o óleo, tenho esta autoridade espiritual, esta revelação, esta visão, esta ordenança divina. Ponho um pouquinho aí do santo óleo, 1 litro, se você precisa para tantas unções, tá bem? E depois você usa como material espiritual para marcar território e repreender toda a força negativa. Nelson Cerqueira já está conosco. Boa palavra ontem à noite. Amém, Nelson. Deus abençoe. Lívia Santos, Diaconisa Naná, sejam todos bem-vindos. Forma aí dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Coloque aí chave do carro, da moto, protocolos, carteira de trabalho, documentos, papéis. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. A partir de agora, pode me enviar uma mensagem digitada para o 9918-62232. Viu, Alexandra? Mônica Vilar também já acordou cedo, é doutora em contabilidade, levanta cedo para ir para o escritório. Deus abençoe Mônica, Nilton e seu bebezão, que ontem estavam na igreja. Mônica também já está conosco. Então mande para mim uma mensagem digitada, 9918-62232, tá bem? Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. E não saia de casa sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, você que vai viajar, você que vai para um encontro importante, vá na paz do Senhor. Faça a Deus uma oração e apresenta a Deus a sua vida, para que você vá e volte na paz do Senhor, viu, Soraya Pimentel? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pode ir chegando a família linda do Bom Dia Espírito Santo. Estamos pela Cruzeiro da Bahia, pela Cultura da Bahia, estamos pela 100.7, estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos por várias emissoras online e comunitárias também, cobrindo todo o território nacional e alcançando vários países da África, Europa, Ásia, Oceania, América Central, América do Sul, América do Norte. Estamos falando para milhares de pessoas. Deus abençoe aonde estiver chegando a minha voz. Tá bem? Aumente o volume aí do seu celular, do seu computador, de sua televisão, de seu rádio, para que todos recebam a bênção de Deus. Carlos Silva, diretamente de Caruaru, já está conosco. O homem forte de Caruaru, Deus abençoe ele, sua bela esposa, sua família, aí na terra abençoada, que é Caruaru, cidade mais linda do estado do Pernambuco, só perde para Recife. Recife também já estão conosco, Olinda, Deus abençoe, Adriana Inha, Orcélia, Soraya Pimentel, pode ir chegando a nossa equipe, a equipe do rádio. Ontem pessoas ligaram, falaram com a nossa secretária aqui na rádio, é muita gente, são mais de 300 telefonemas todos os dias, que eu recebo mensagens aqui pelo WhatsApp, 9918-62232, é muita gente aqui pelo Facebook,
pelo YouTube, revendo os programas gravados também e mandando pedido de oração. Estamos movendo e movimentando o mundo espiritual. Muita gente contando testemunho, pessoas que têm crises de vômito em casa, no momento da oração, pessoas que foram curadas, libertas. Você pode colocar aí o seu testemunho também, para que outras pessoas do Brasil e do mundo possam saber que Jesus operou e está operando. Almira está dizendo: a paz do Senhor, bispo. Daniel, Deus te abençoe hoje e sempre. Amém, Almira. Eu recebo, filha. A Derlan Souza ontem ligou para nós e falou com a secretária. Adriana Lopes de Queiroz, Aelson Filho, Alexandro Silva, ou Alexandre Silva, Aline Santos, Amélia Ribeiro, Antônio Borges, Caroline Portugal, Cauã Menezes, Celestrina Moreira, Daniela Cruz, Denise Santos, Doralice, Edna Maria, Elisângela da Silva Ramos, Jair Nascimento e Família, João Miguel, José dos Santos Ferreira, Juliette Barreto, Laura Silva, Lívia Bispo, Lúcia Santos de Jesus, Maria José, Maria Luísa, Marciara Alencar também já está conosco, seja bem-vinda, família Alencar. Maria Peixoto de Jesus e família, Marina Souza Ribeiro, Marivaldo Moreira, Marlene Xavier de Oliveira e família, Narciso Souza Figueiredo, Pastor Antônia Silva, Ricardo Guedes, Rosália Ferreira, Rosimeire Denivaldo, Samuel Filho, Creuza Santana também já está conosco, Aidil Monteiro, Samuel Pássaro Ferreira e Thelma Silva, Samuel Pássaro Ferreira, Valdir José dos Santos, Viviane Menezes, Valmir Moreira, Orcélia França, Marinalva Freitas. Pode chegando toda a nossa linda família do bom dia, do boa tarde, do boa noite, Espírito Santo, do café com Jesus, do almoço com Jesus, do jantar com Jesus, do dormir com Jesus, só Jesus. Aqui neste programa, o assunto é um só: Jesus. Marciara Alencar, bom dia, Espírito Santo. Bispo, Deus abençoe o Senhor e sua casa. Cotidiano Boal também já está conosco. Vanderli Neuto, diretamente do Brás. Vanderli acorda cedo, é paulista, guerreira, trabalhadora, levanta cedo. É isso aí, Vanderli. Paulista, pernambucano, mineiro. Alguma parte aqui da Bahia também levantam cedos. Lívia Barbosa já está conosco. Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Vamos ouvir o nosso tradicional hino com Jorge Binar. Arrasta aí as cadeiras, coloque a caneca de café de lado, o pão. Arrasta a mesa, não tem jeito, não é? Às vezes é pesada, porque neste momento vamos louvar ao Senhor. Maria José dos Anjos Pinheiro. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo
tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou, só o Senhor é Deus. Deus abençoe Marilene Bezerra, está conosco também, Lívia Santos. Marilene Bezerra, Deus abençoe a família Bezerra. Vanessa Sapucaia também já chegou. Sejam todos bem-vindos a mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Simone Lustosa, Deus abençoe vocês no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife. Deus abençoe todo o povo aí de Palmeira dos Índios e também Maceió em Alagoas. Deus abençoe o povo lindo de Aracaju, muita gente em Aracaju nos acompanhando. Deus abençoe vocês em João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, São Luís do Maranhão. Deus abençoe todo o povo aí no Amazonas, Manaus. Jucimeire Santana Venceslau já está conosco, Lívia Santos também. Deus abençoe vocês aí em Palmas, Tocantins, Brasília, Distrito Federal, Goiânia. Deus abençoe todo o povo aí em Londrina, no Paraná, também Curitiba. Deus abençoe todo o povo lindo em Santa Catarina, Florianópolis. Deus abençoe todos vocês aí também no Rio Grande do Sul. Deus abençoe Porto Alegre. Deus abençoe o povo na nossa linda cidade Teresina. Piauí, não é Piauí? É. Deus abençoe todo o povo aí em Cuiabá, também em Campo Grande, Belo Horizonte. Ivone Tássio já está conosco. Deus abençoe todos vocês, sejam todos bem-vindos. Meu abraço e as minhas orações a vocês aí na Europa, ao povo da Itália, França, Alemanha, Filipinas, Coreia do Sul, Japão, Portugal, muitas pessoas nos assistindo em Portugal, África do Sul, Angola, Moçambique. Deus vos abençoe. Fique conosco, tá bem? Hoje nós estamos nos preparando para amanhã. Juliana Paulo Silva, Ivone Tássio, ICB Dobrada, São Paulo. Amém. Dobrada. É cidade ou é bairro? Deus abençoe, Tássio, família Tássio. Deus abençoe. Linda Rita está conosco. Suzane Salles, não apareceu ontem na igreja. Soraya Rodrigues. Linda Rita, Deus abençoe. Então, ontem foi quarta-feira. A terça-feira foi um dia de preparação para ontem,
e colhemos muitos frutos ontem. Almas se renderam aos pés do Senhor, houve cura divina, libertação. Fábio está dizendo para mim, é uma cidade do interior. Amém, Fábio. Fábio é um homem que entende de geografia nacional, é isso aí, Fábio. Você é doutor em geografia nacional. Jucimeire Santana, Deliane Ferreira, Evani Sapucaia, amém, graças a Deus. Então, o fruto de ontem foi plantado terça-feira. Os frutos de amanhã, a preparação para amanhã. O Fábio diz, estive lá, bispo, amém, Deus abençoe. Os frutos de amanhã é a preparação de hoje. Jesus ganhou a vitória na cruz na quinta-feira santa. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela sabedoria à outra noite. Então amanhã é sexta-feira. Como eu sempre falo, amanhã é dia de nós penetrarmos no submundo espiritual, mas eu não estarei sozinho. Há comigo uma multidão orando. Povo, bom dia, pastor Fábio. O povo do Brás ama o Senhor. Tá vendo? Olha aí, Fábio. Precisa ir mais no Brás. Você que está aí a 1.000 quilômetros apenas de distância, não é? Brasília, São Paulo. O povo do Brás lhe ama. Eunice Pereira, estou chegando, bispo. Na paz do Senhor. Bem-vinda, Canela de Fogo. Dobrada, São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Amém. Deus abençoe o povo aí de Ribeirão Preto. Nosso pastor aí de Ribeirão Preto. Deus abençoe. Limeira, Franca, Bebedouros, Araras. Uma região que eu conheço apenas de passagem. Mas Ribeirão Preto é uma cidade grande, linda. E temos aí uma casa da bênção, uma superintendência abençoada em Ribeirão Preto. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, os nossos irmãos aí em Ribeirão Preto. Socorro Veríssimo, seja bem-vindo, Socorro. Seja bem-vinda, aleluia, aleluia. Então, como eu digo, amanhã eu não estarei sozinho, porque nem Jesus fez a obra sozinho. Ele precisou do Pai e do Espírito Santo. Ele precisou dos apóstolos e discípulos. Até para carregar a cruz, ele não carregou sozinho. Foi preciso Simão, o sirineu, ajudá-lo a carregar a cruz. Fábio está respondendo ali para Vanderly Neutro. Também amo vocês. Então, amanhã é um dia de oração e jejum. Há 41 anos que na quarta, na sexta e no domingo, temos esta campanha, esta corrente, esta orientação espiritual para o povo jejuar, orar, buscar a Deus, para vencer os Exus, os demônios, as entidades do mal, oração e jejum. E amanhã são mais de 8.000 pessoas, só aqui na região metropolitana, orando e jejuando. Hoje, pelo Brasil afora, é uma multidão incalculável, que por estas redes de rádio online estão entrando comigo nesta visão. E graças a Deus, a família da bênção, é verdade, nós todos, família ICB, a família da bênção está nesta visão. Oração e jejum para a quebra de maldições. Porque maldição é uma área tão profunda que poucos pregadores ministram nesta área.
porque às vezes não tem a revelação, não tem a vocação para este trabalho. Mas o Senhor me fez entender e compreender para estar aqui na primeira capital do Brasil, Salvador, amarrando, repreendendo. Deus me colocou aqui a um quarteirão da Praça da Sé, do elevador Lacerda, do Mercado Modelo, a um quarteirão e meio do Pelourinho, da Fonte Nova, do Mercado das Sete Portas e Mercado do Peixe também. Na antiga região de Salvador, próximo à ladeira do Taboão, a Barroquinha, Floriano Oliveira, ouvindo a palavra aqui no Acre. Meu abraço ao povo do Acre. E a você, Floriano, Deus te abençoe, vaso. Nós nos veremos em Brasília agora em novembro, tá bem? Meu abraço, fico feliz em saber que você me acompanha aí diretamente do Acre, Floriano, homem forte do Acre. Deus te abençoe. Deus abençoe o Acre. Estamos tão longe, mas tão perto pela unção do Espírito. Então, amanhã é um dia de vencer, de lutar, de amarrar as maldições. Maldição herdada. Mas, missionário Daniel, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Sim, complete o versículo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, maldição herdada. A gente aceita Jesus e se não vigiar, meu irmão, aqueles demônios voltam e voltam com mais 7. Jesus falou. Então, seja maldição herdada, adquirida, é a pior que existe. Porque às vezes a pessoa não vigia, se mete com quem não deve, se mete com dívidas por causa da ganância, da avareza, e vai arrumando verdadeiras maldições para a vida com as suas próprias mãos. Maldição herdada, adquirida, mandada, é a mais fácil que tem de desfazer. Só sai através de jejum e oração. Não tem outro tratamento, não tem outro meio. Jesus falou, porque ele orou por um menino epilético. A epilepsia é uma doença hereditária. Os apóstolos não libertaram aquele menino, mas Jesus estava no monte orando, jejuando, desceu, ministrou e ele foi liberto. E depois os apóstolos perguntaram, por que nós não conseguimos libertar? E o Senhor sim. E Jesus falou, por causa da vossa pouca fé. E acrescentou a castas de demônios que só sai através de jejum e oração. Então, tomar banho de descarrego, de pipoca, de pétalas de rosa, queimar pólvora, ladainhas, trezena, centena, quinzena, passar debaixo de porta de madeira, cruzar espada de Ogum, guiné, alecrim, água benta, amarrar uma fita no pulso, medalhas, nada disso tira a maldição. A receita é única, oração e jejum. Jejum e oração. É missionário, eu tomo medicamentos, eu não posso jejuar, mas a igreja estará jejuando, viu, Maria Luísa? A igreja está orando e jejuando. A igreja está em campanha há 41 anos. Então amanhã é um dia vivo, forte, poderoso. É muito trabalho amanhã. É pela manhã, à tarde e à noite. Mas no final do dia, a gente levanta as mãos e agradece a Deus. Viu, José Rodrigues? Meu amigo, vaso de Deus, mineiro abençoado, homem forte das chagas de Cristo. Então, amanhã é um dia poderoso, a igreja estará em jejum,
a igreja estará em oração para a quebra de maldições, para tirar o jugo, para tirar a carga que é tirada através da unção. Vem estar conosco. Às vezes você não pode jejuar o dia todo, mas pode até 10 da manhã, até meio-dia, até 1 da tarde, conforme a sua condição física e o seu voto com Deus, tá bem? Você vai jejuar amanhã. Hoje, antes de você deitar para dormir, você faz a Deus uma oração. Senhor, eu vou jejuar amanhã até meio-dia, pelo meu filho se libertar destas drogas e amarrar este demônio. Batalha espiritual. No outro dia você levanta, escova os seus dentes, tá bem? Vigie, porque vai ser um dia que pessoas vão te oferecer bala, queimado, doce, pedaço de bolo, bolacha, biscoitos. Então, fique atento, não quebre esse seu voto com Deus. Aí você vai até a hora que você marcou. Naquele momento que termina, você ora e oferece a Deus o jejum. Tá bem? Unge a sua cabeça com óleo. A Bíblia manda, quando estiver jejuando, ungir a cabeça, é bíblico isso. E unge também, se quiser ungir sua face toda, unge. E não precisa ninguém ficar sabendo do seu voto com Deus. É entre você e Deus. Não precisa tocar a buzina para ninguém, é você e Deus. Tá bem? Oração e jejum. Ah, missionário, às vezes eu vou jejuar, eu sinto dor de cabeça. Você pega um pouquinho de água morna, coloca umas gotinhas de limão, antes do jejum ou depois, e toma, para que esta dor de cabeça nunca mais volte. E ore também, em nome de Jesus Cristo, e faça o seu jejum na paz do Senhor. Tá bem? Então esta casta de demônios só sai através de oração e de jejum. Maldição da depressão, da loucura, famílias inteiras depressivas. Maldição do suicídio, do câncer, do AVC. Maldição de andar só, de viver só, de dívidas. Maldição de nome sujo. Eu não estou falando de um acontecimento. É aquilo que vem repetindo. Desde a sua mãe, sua sogra, sua tia, sua avó, seu pai. Desde a sua adolescência, infância. Aquilo que vem repetindo. Se você fizer um balanço, um diagnóstico na vida das mulheres da família, dos homens, você vai diagnosticar que é uma maldição. Ontem mesmo eu atendi uma senhora e ela chorava tanto, rapaz, quase que ela me fez chorar. E ela me dizia: missionário, eu estou desempregada e minhas 4 filhas, mulheres, nenhuma casou, estão também desempregadas dentro de casa. Falei: como foi a vida de sua avó, de sua mãe? Ela falou a mesma coisa. Misericórdia. Todo mundo só, todo mundo depressivo, louco, desequilibrado e desempregado. E assim sucessivamente. Maldição de nome sujo. Faz um levantamento nesta pessoa da família que tem um nome sujo. Já sujou o nome de várias outras pessoas. Maldição da sujeira. Do Zé Pilintra. Quem é o Zé Pilintra? É uma entidade do alcoolismo, dos alambiques e dos canaviais, que faz a pessoa se embriagar, drogar e assim sucessivamente. Maldição do malandrinho e do boca de fogo, que são irmãos mabaço, gêmeos, o malandrinho e o boca de fogo. É uma maldição que existe, infelizmente, no Rio de Janeiro. Malandrinho. Tanta malandragem ali naquele estado,
é jogo do bicho, é tráfico, é drogas, são as facções, malandragem na política de uma forma terrível, e até os evangélicos entrando na onda do malandrinho porque são gananciosos e não vigiaram. Infelizmente, entrando pelas igrejas, tanto pastor malandro também, dominado pela ganância, pela avareza, pela gíria. Eu entendo muito bem estas raízes. Que Deus tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Muita misericórdia. De lá é que sai o samba, os bichos, jogo de bicho. De lá que saem as facções para todo o Brasil. Casamento de homem com homem, mulher com mulher, pederastia legalizada. Aquele gingado, aquela gíria. Se você for fazer um balanço, é campo de maldição enterrado naquela terra. Por isso que os evangélicos do Rio de Janeiro precisam orar, e nós do Brasil todo orar por eles. Igrejas, o mesmo demônio da malandragem, no seio de várias igrejas e sede de organizações, que Deus tenha misericórdia. Campo espiritual, porque falta oração e jejum, falta autoridade para amarrar, repreender, ungir e crer. Então, amanhã é um dia poderoso de quebra de maldições. Em vez de você brigar, agredir seus filhos, seu marido, ore por eles, jejue por eles. Pague um preço por eles, porque isso é campo espiritual. Às vezes as pessoas preparam para um passeio, para um lazer, para um turismo, para uma festa, para uma formatura, mas não prepara o lado espiritual. O lado espiritual fica descoberto. Aí o diabo entra por aquela brecha, mata, rouba e destrói. Então levante a sua cabeça. Lucifer, ele invadiu a terra e ele veio com uma missão de matar, roubar e destruir. Por isso que a igreja tem que estar antenada, ligada na oração, no jejum. O dia de amanhã é dia de jejuar e orar, como foi ontem, como será domingo. A batalha continua. Sempre haverá guerra entre Amaleque e Israel, o capeta e nós. Sempre haverá batalha entre Faraó e Israel, entre Herodes e Israel. Sempre haverá batalha entre o bem e o mal. Então, se unge pela manhã, jejua. Não pode jejuar até meio-dia, faça até 10 da manhã. Tá bem? Pelo seu filho, para ele ser liberto da cocaína, da maconha. Para o seu marido deixar de ser enrolado, igual foi o pai dele, os tios dele, o avô. Isso é campo espiritual. Será que você entende o que eu falo? Então, a maldição da solidão, da dívida, do nome sujo, do adultério, da pederastia, lesbianismo, imoralidade, vergonha na família. Estas 3 armas, jejum, oração, santo óleo, são armas de combate espiritual. A Bíblia diz que a unção
tira a carga e despedaça o jugo. A oração e o jejum vence toda a força negativa do mal. Amanhã é um dia assim para nós aqui na Bahia. Oração e jejum, quebra de maldições. E ainda bebe o santo óleo. Beber o santo óleo, missionário? A Bíblia manda beber o santo óleo. Se a Bíblia manda beber, eu vou beber. Para que este mal que estiver entranhado dentro de você saia. E quem crê, meu irmão, na unção, na oração, no jejum, pessoa feliz, com autoridade, abençoada. A Bíblia manda a gente chupar, em outra tradução, beber o óleo da dura pedra. Tá bem? Quer ver aonde está escrito? Aonde está escrito, missionário? O senhor está inventando? Não. Estou inventando nada, não. Não sou inventor, não. Sou pregador do evangelho. Deixe-me ver se eu acho aqui. Ah, achei. Deuteronômios capítulo 32. Último cântico de Moisés. Moisés era homem de unção. O irmão dele, o Arão, derramava tanto óleo na cabeça como sacerdote, que ligava os cabelos com as roupas sacerdotais, como diz lá no Salmo 133. E Moisés também era homem que acreditava na unção pelo Espírito de Deus Jeová, e a unção com óleo, rapaz. Olha o que diz: ele o faz cavalgar, caminhar sobre as alturas da terra, lugares altos. Quem é ungido está por cima de tudo. Viu? Credson Pereira Costa. Ele o faz cavalgar sobre as alturas da terra, comer as novidades do campo, bênção de prosperidade. Deuteronômios capítulo 32. E o faz chupar, ou beber, o mel da rocha. Mas rocha tem mel? Pois é. Está vendo que esta rocha aqui é Jesus revelado na composição do que compôs Moisés neste louvor? Porque as composições espirituais vêm de Deus. Alguém lá em Portugal nos ouvindo, faz chupar o mel da rocha. E o azeite da dura pederneira. Sabe o que é pederneira? Não. Pedreira. Montanha de pedra. Rocha. O azeite da dura pedra. E Jesus é a pedra de fogo, é a pedra angular. Não é pedra de sabão que fura com o dedo, não. É pedra de fogo. E o azeite aqui representa a unção também, a autoridade para sermos ungidos, para termos o brilho do Espírito. Chupar o azeite da dura pederneira. E o azeite doce, a gente bebe mesmo. Tem pessoas que ao beber o azeite,
vomita doenças. Sabe com quem eu aprendi também? Apóstolo Doriel de Oliveira, quando cheguei em Brasília em 75, 76, 77, fiquei com ele. Nós formávamos o círculo na antiga igreja Casa da Bênção em Taguatinga, que era um barracão de madeira, e ali reunia aos domingos à tarde uma multidão de 3, 4 mil pessoas, e a gente ia com cálice, derramava na boca das pessoas santo óleo, e pessoas que tinham crise de vômito, e vomitavam coisas que ainda estão lá em Brasília, no nosso armário, onde tem o que Deus fez na instrumentalidade do apóstolo Doriel e na instrumentalidade da equipe que lhe ajudava, que era eu, Eulário, pastor Geraldinho e tantos outros, Tenil, tanta gente boa, a equipe como Ivete, como Nilza, a missionária Ruth, e as pessoas ali vomitavam ao beber o santo óleo. Então, no momento em que você bebe o cálice, o mal sai. Ah, missionário, isso é coisa do passado. Não, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Tá bem? Olha. Abra sua Bíblia aí agora, já são 5 horas, 52 minutos. Meu Deus, passou voando. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 2. Abriu? Antigo Testamento. Nós temos aqui uma mensagem que fala da rebeldia deste pastor, deste profeta. Viu, Carlos Silva? Seja feito conforme a sua fé, disse Jesus. É isso aí, Carlos. Me ajuda a pregar, Carlos. Você é canela. Você trabalha com um homem forte. Missionário José Geraldo, não é? Deus abençoe. José Geraldo, um dia deste, estava me assistindo. Deus abençoe. Então, a Bíblia fala de Jonas que era um servo de Deus, mas Deus mandou ele para a cidade de Nínive. Nínive ficava a 400 quilômetros, mais ou menos, de onde ele estava, e ele precisava ir para Nínive. E ele falou para Deus que iria para Nínive. Mas quando chegou no local dos passageiros, ele comprou uma passagem para fugir do chamado de Deus. Ele temia, porque ele sabia que o povo de Nínive era um povo violento e mau e do coração duro. Ele sabia. Então, ele vai para Tarsis. Ele foge, ele quis fugir da presença de Deus. E quem fugirá da presença de Deus? O abestalhado do profeta Jonas aqui quis fugir, rapaz. E ele pega um navio pensando em ir para a Europa. Lá para a Espanha. A Bíblia fala que ele queria fugir para a Espanha. Para Jope. Ele pega um navio em Jope. E ele desce para o porão do navio e se esconde, pensando que estava escondendo dos olhos de Deus. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Mas ele estava com medo. Ele estava querendo fugir de quem ele não podia fugir. E veio uma tempestade, todos nós conhecemos esta mensagem, e o barco estava afundando, aquela empresa de navegação
Ele causou um grande prejuízo, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, fora da presença de Deus, gera prejuízo para a igreja, para o ministério, para a família, para a sociedade. Você já viu aquele que se diz pastor, que não produz nem para ele, nem para a sociedade, nem para a família? É um zero à esquerda, porque não tem a bênção de Deus, ou está na igreja com outras intenções, e ele quis fugir da presença de Deus. E o Senhor manda no mar uma tempestade violenta, mar Mediterrâneo, aquele mar que banha todo Israel, o grande mar, e veio uma tempestade violenta. E ele desce para o porão do navio, e os marinheiros ficaram assustados e disseram: nós aqui lutando, e aquele dorminhoco lá dormindo, ele estava dormindo o sono da indolência. E fizeram uma pesquisa sobre ele: quem é você? De onde você veio? E ele falou quem era ele, e que Deus o tinha mandado para Nínive, mas ele estava fugindo de Deus, e de Deus ninguém foge. Você pode fugir do pai, da mãe, do marido, da mulher, mas de Deus ninguém foge, porque os olhos dele contemplam todas as coisas e está em todos os lugares. E ele confessa aos marinheiros, aos empresários daquela empresa de navegação. E eles resolveram jogar Jonas no mar. E lançaram ele no mar, para ele morrer. E para o mar acalmar, e acalmou. A hora que ele bateu na água, pá, igual uma jaca mole. Misericórdia. Deus preparou um peixe, um grande peixe. Ou era baleia, um outro grande peixe. A Bíblia fala de um grande peixe. Esse negócio de baleia, a gente que fala. Mas um grande peixe. E o peixe engoliu o profeta rebelde, o fujão, o medroso, o desobediente, o zero à esquerda. Mas Deus teve misericórdia dele. Tadinho dele, não é? Como diz lá em Minas, tadinho. Mas no ventre do peixe, ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E não morreu, não. 3 dias orando e jejuando, misericórdia. Que lugar é esse de orar e jejuar, hein? Ele não foi orar em Nínive, agora tinha que orar no ventre do peixe. Deus mandou para uma cidade. É igual o filho pródigo, que teve que orar no chiqueiro. É igual Joana, é igual Sansão, que teve que orar abraçado com colunas. Precisava daquilo? Não. Precisava o filho pródigo orar no chiqueiro entre porcos? Também não. Mas se é rebelde e desobediente, tem que orar na UTI, ou no presídio, ou na solidão da vida, porque não vigiou. E aí veio o fundo do poço espiritual. Sabia disso? Tem gente hoje orando lá no presídio, gente orando lá na CTI, na UTI, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim.
A hora de ir para a igreja não queria, não. Agora está fazendo uma oração em um lugar que não era para orar. Ah, mas Paulo e Silas oraram na prisão, mas aí é outro caso, rapaz. Então, ele ora na barriga do grande peixe. E o que tem na barriga de peixe? Peixe podre. 3 dias ele rolando lá dentro da barriga do peixe. Coitado do peixe. Aquele objeto vivo dentro da barriga do peixe. Até o peixe ele fez sofrer. Por isso que a sua empresa está afundando. Que você conhece Jesus e não é dizimista. Aí não vai nada bem. Ele, no ventre do peixe, 3 dias vivo, comendo o resto de peixe morto no esôfago, no estômago do peixe, e o peixe sofrendo com aquele troço vivo na barriga dele, que não morria, rapaz. Aí ele faz uma oração, aleluia. Ainda bem que ele conhecia o caminho da oração, ainda bem. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Capítulo 2. Olha aonde ele orou. Olha aonde ele orou. Nas entranhas do peixe. No estômago do peixe, no bucho do peixe. Lá dentro do esôfago do peixe. No meio de peixes podres, o crente agora estava orando. Quem sabe você está orando aí no presídio também. Você não precisava estar aí preso, mas não obedeceu a Deus. Roubou, matou, usou droga, traficou. Agora está aí no presídio orando. Ore mesmo. E ore muito. Às vezes você está aí no hospital, na UTI, com a perna amputada. Era para você caminhar para a igreja, não caminhava. Deus te deu oportunidades, é palavra revelada para alguém. Ele orou nas entranhas do peixe. Agora veja o versículo 2 do capítulo 2. E disse, olha o que ele fala na oração dele. Quem foi que escreveu este livro? Foi ele mesmo? Deixe-me ver aqui. Foi ele mesmo, rapaz. Ele mesmo escreve depois. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Na minha angústia, viu Gildésio Papa, viu Marinês, viu Creus, viu Janete Gomes. Na minha angústia, angústia é um sentimento final. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele confessa que Deus lhe respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Medite aí, medite. Um homem vivo no estômago de um peixe, no meio de peixes podres, que era comida do peixe, né? Camarão podre, lagosta podre, peixe podre, ali, a bilis do peixe ali, ó, ele deve ter ficado todo azul, todo verde. Ficou mesmo. E a Bíblia diz que ele gritou. Ele gritou. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Coitado do peixe, o peixe sofreu também, pagou um preço que não merecia. Mas Deus preparou aquele peixe para engolir ele. Vigie, viu?
que é para o peixe não te engolir também, e você ir parar na CTI, na UTI, no presídio, no manicômio. Vigie. É tempo de vir para a igreja e não ficar aí nesta birosca, nesta bodega, enchendo a cara de marafa. Venha para a igreja. Ainda mais você que já tem a semente do evangelho, que é filho de crente, filho de pastor. Às vezes você está aí nesta barriga de peixe, neste tráfico de drogas. Saia antes que a sua vida seja ceifada, ou antes de você ir para aquela solitária, aquele local, aquele inferno de cadeia. Ai, ai. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Ele confessa que Deus ouviu a sua voz. Porque tu me lançaste. Olha o que ele confessa, rapaz. Porque tu, ó Deus, me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas capítulo 2, versículo 3. E a corrente me cercou, corrente de água. Todas as suas ondas e todas as suas vagas têm passado por cima de mim, misericórdia. Olha o terror que ele viveu esses 3 dias. Pior do que uma sepultura. Muito pior. E o peixe nadando, e ele rodando lá dentro da barriga do peixe, e ele orando. Eu fico com pena do peixe, viu? Aí tem outra mensagem. O peixe teve que aguentar aquela coisa ruim dentro dele, aquele pastor rebelde, adúltero, prostituto, medroso, ladrão. Aí tem que ir para o presídio mesmo, algemado publicamente. Não precisava. Tem tudo em casa. Deus é fiel, ele nos dá tudo. E por que meter a mão no dinheiro público? Aí vai para a barriga do peixe. E ele diz, todas as suas ondas e vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, olha o que ele disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Ele sentia que Deus parou de olhar para ele. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Será que eu voltarei à igreja? É o que ele está falando. Será que o Senhor vai me dar oportunidades de voltar ao templo da sua santidade? De voltar a orar no altar? De ter uma vida cristã fiel, verdadeira? Ele aqui ora dizendo, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Quantas vezes eu passei pela porta do templo e não entrei? Quantas vezes foi celebrada a Santa Ceia e eu não fui lá? E agora estou no ventre do peixe, no bucho do peixe, na barriga do peixe, no estômago do peixe. Ele orando consciente, e o peixe nadando, e ele rodando lá dentro entre as coisas podres. Esta mensagem é profética. Tericanta lebale shirian decais. Quantos cristãos hoje estão na barriga do peixe, lá na cadeia lendo a Bíblia toda? Tome-lhe, leia mesmo. Tantas oportunidades e tanto amor de Deus e virou as costas. Tome-lhe barriga de peixe para você. Profeta rebelde, em parte pregamos e em parte profetizamos, esta palavra é para todos nós cristãos. Aí veja o versículo 4, o 5.
as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. Misericórdia. E as algas, ele fala aqui das algas dentro da barriga do peixe. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Saiu de lá todo verde. Verde, fedendo peixe podre de 3 dias. Ele comendo aquilo, rapaz. Entrando pelos ouvidos, pelos olhos. Tome-lhe. Tome-lhe, pastor rebelde e desobediente. Profeta da ganância e da avareza. Tome-lhe. Aí ele fala no versículo 6. Eu desci aos fundamentos dos montes, lugares profundos que o peixe o levou. Ele sabia que o peixe está descendo, porque o peixe está desesperado. O peixe subia, o peixe descia. Misericórdia. O peixe batia nas pedras, porque tinha um objeto vivo dentro dele há 3 dias, e ele queria vomitar aquilo e não saía. Coisa ruim, às vezes não sai. Eu desci até aos fundamentos dos mares. Tadinho do peixe, subia igual um avião, descia, batia nas rochas, virava cambalhota. A mulher do peixe, a peixa, deve ter perguntado por que você está tão agoniado. Ele deve ter falado, porque tem um negócio vivo aqui dentro de mim, que nem sai e nem morre. Era o profeta. Sangue de Jesus tem poder. Essa mensagem é muito profunda. Eu desci aos fundamentos dos mares, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Aí ele faz uma oração dizendo: Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Deus teve misericórdia. Quando desfalecia em mim a minha alma, ele sentiu que estava morrendo. Eu me lembrei do Senhor, ainda bem que ele lembrou de Deus. Versículo 7. E entrou a ti a minha oração. Só depois de muita agonia que o cabra orou, rapaz. Cabra ruim, viu? Esse Jonas aqui não era crente, não. Mas era, né? Ele era profeta. Lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidades vãs, ele fala da vaidade dele, da rebeldia. Os que observam as vaidades vãs, é o que ele observava, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu, aí ele fala, eu deixei a sua misericórdia. Eu fui vaidoso, eu fui rebelde. Aí ele pede, aí ele fala com Deus, mas me livra. Eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. Por isso que ele escreve este livro. O que votei, pagarei. Serei fiel ao Senhor. Tenha misericórdia. Do Senhor vem a salvação. Depois que ele orou, depois que ele passou 3 dias na barriga do peixe, agora Deus deu uma ordem para o peixe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Viu, Iraci Matos? Olha o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. O peixe obedeceu à voz de Deus. Deus fala com a natureza, porque foi ele quem criou todas as coisas. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Interessante que o peixe ouviu e atendeu.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Vocês já imaginaram? O peixe vai lá na terra, rapaz, lá na areia, na praia. O povo tomando banho, lá no mar Mediterrâneo, e vê aquele peixe, aquela baleia, aquele grande peixe, dando arrotos. Pum, pum. E dali a pouco sai aquele homem todo enrolado com algas no pescoço, todo verde e fedorento, se banhando lá para tirar a morrinha. Precisava passar por aquilo? Não. Precisava orar na barriga do peixe? Não. Mas ele foi desobediente. E a desobediência gera maldição também. Mas Deus queria provar para ele que quem estava no comando é Deus. Deus podia ter mandado o outro, mas Deus estava falando, era com ele. Se vocês lerem o capítulo 3, ele vai para Nínive. Ali da praia até a cidade tinha 400 quilômetros. Ele pega a estrada e vai caminhando e prega naquela cidade, e o povo converte. E ele vê uma sombra, um pé de abóbora, e senta debaixo da sombra. E a aboboreira morre. E ele reclama com Deus. Ô, homem ruim, rapaz. Porque a aboboreira morreu. E Deus falou com ele: se você teve dó e pena e misericórdia da aboboreira, não podia eu ter misericórdia do povo de Nínive, que oraram e jejuaram e clamaram? O que eu aprendo com isso, missionário Daniel de Oliveira? Que temos que ser verdadeiros servos de Deus. A vaidade, a arrogância, às vezes leva a pessoa para o fundo do poço, mesmo ele conhecendo o evangelho. Ou para a barriga do peixe, ou para o chiqueiro dos porcos, ou para as colunas de Dagon, e para tantos outros locais de trevas. Então, antene-se, liga, abra o seu entendimento espiritual. É melhor orar na igreja, no altar, do que em qualquer outro local de castigo. Talvez você está orando tanto aí no presídio agora, não é? No manicômio, no hospital aí, com a barriga para cima, cheio de aparelhos. Talvez não precisava passar por isso. Mas ainda há uma alma dentro de você que precisa de Deus. Deus nos abençoe. Capítulo 2 de Jonas fala conosco e nos doutrina para sermos mais prudentes e aliançados sempre com o Senhor. Tá bem? Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Eu ainda tenho 3 minutinhos. Já são 6h19. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de ontem, pelas almas que ganhamos, pelos 6 cultos que celebramos, pelos momentos de fé. Dai-nos hoje uma quinta-feira abençoada e uma sexta-feira amanhã especial. Que esta palavra do capítulo 2 de Jonas seja para nós
uma meditação para o arrependimento, a conversão, para que possamos louvar o seu nome livremente na casa do Senhor. O Senhor é Pai de amor. E o Senhor corrige cada um conforme a dureza do coração, a rebeldia. Diante da rebeldia de cada um, que vem o tipo de vara que o Senhor usa, porque o Senhor é Pai de amor. Que estas palavras produzam frutos dignos de arrependimento. Se esta mensagem está na Bíblia, é para mim ler, examinar, vigiar, porque as baleias estão por aí, os peixes, os presídios, os manicômios, as UTIs, as CTIs, mas que possamos orar no templo, lugar lindo, ambiente espiritual, do que agarrado nas colunas do templo de Dagon, do que orar no chiqueiro ou no ventre de um peixe doido. Pai, que esta mensagem tão simples, mas eu sei que pessoas me entenderam, pessoas que o Senhor queria falar com elas em qualquer parte do Brasil ou do exterior, o Senhor falará, porque a tua palavra não volta vazia. Como dizia aquela mulher para mim ontem, eu era jovem e desviei, agora estou com câncer. Peço a misericórdia de Deus, que Deus tenha misericórdia mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os ouvintes do bom dia, do boa tarde, do boa noite, Espírito Santo. Eu consagro o óleo que está sobre o rádio. Eu posso consagrar. Eu abençoo este óleo em nome de Jesus. Eu consagro as águas que estão no rádio. Que esta água receba quimioterapia, radioterapia, iodoterapia. A unção de Deus esteja sobre estas águas. Caixa de medicamentos, carteiras, papéis e documentos. Eu abençoo o dia de amanhã, onde teremos 6 cultos na catedral, na sede. O domingo que vem, o grande e abençoado dia 20. Eu oro e abençoo os nossos ouvintes. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui há 41 anos, ganhando almas, abrindo igrejas, pregando o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este diácono que me ouve, por esta obreira, este obreiro, este pastor, este bispo, este reverendo, este missionário, este membro que me ouve. Eu oro por todos, os católicos e espíritas também. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada, esta pessoa desesperada, bipolar, doente, traumatizada com a vida. Esta pessoa que está fraca na fé, tenha misericórdia. Alguma coisa enfraqueceu, tenha misericórdia da alma dela. Eu oro por esta pessoa que está com a mão sobre o pescoço, por causa do nódulo na tireoide, o nódulo no seio, a dor na escadeira,
a doença no estômago, no esôfago, a úlcera, a gastrite, a angina, o infarto, o câncer na bexiga, na próstata, no útero, no ovário, as dores reumáticas, a falta de ar, a ansiedade, a depressão, o sentimento de culpa. Que o sangue de Jesus lave estas mãos manchadas pelo pecado, pela droga. Que o sangue de Jesus lave toda a mancha do pecado. Eu oro em nome de Jesus, que este espírito de enfermidade saia deste corpo. Esta pessoa que comeu uma comida enfeitiçada, preparada, um abará, um acarajé, uma muqueca, uma galinha cabidela, esta pessoa que bebeu aquela garrafada com cobra dentro, esta pessoa que está doente do corpo, da alma, da mente, que haja uma limpeza, uma conversão, uma cura divina, uma libertação. Estas dores desapareçam, este reumatismo, esta úlcera, este câncer, este medo, este pavor, estes sonhos com quem já morreu, chamando a pessoa, misericórdia. Esta pessoa que sonha com boi correndo atrás dela, caindo em buraco. Esta pessoa que acorda gritando durante a noite. Este espírito perturbado que está no quarto, na cama, no guarda-roupa, na esteira, na rede, no colchão, no sofá. Esta pessoa que deita na cama e depois vai para o chão por causa das perturbações espirituais, seja liberta em nome de Jesus agora. Eu quebro a maldição que veio do pai, da mãe, dos avós, das tias, do primeiro relacionamento. Maldição que acompanha esta pessoa desde os seus 13 anos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, 21, 22. Toda maldição na vida sentimental, sexual, financeira. Esta pessoa que não para com nada na vida, com ninguém. A mesma doença, os mesmos problemas, o mesmo nome sujo, o mesmo adultério, a mesma pornografia, a mesma mentira, a mesma fraqueza, o mesmo ponto fraco. Que haja um milagre. O milagre da libertação do álcool, das drogas, do cigarro, da cachaça. Que haja uma libertação, seja amarrado o espírito malandrinho, seja amarrado o Zé Pilintra, todos os exus e caboclos e entidades do mal. Seja esta vida liberta em nome de Jesus. Este mal que anda no corpo da pessoa por fora, por dentro. Eu arranco desta vida este mal em nome de Jesus. Este espírito do medo, da morte, dos sonhos eróticos e malignos. Que todos recebam a bênção de Deus. E sejam libertos. E que esta palavra que falamos hoje produza frutos dignos de arrependimento. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe. Ore a Deus na igreja, em casa. Porque senão depois você vai orar na barriga do peixe. Misericórdia. Tá bem? Acerta a sua vida com Deus. Volte ao primeiro amor. Primeiro amor é com mais fervor. Deus vos abençoe. Fala línguas estranhas, fala. Agradeça a Deus por você ouvir esta mensagem de advertência. Ore aí dentro da sua casa, em seu quarto, local gostoso, quentinho. Tá bem? Ore e acerte a sua vida. Um balanço, uma retrospectiva.
Que Deus te ajude. Que Deus te ajude. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Cuide da sua salvação, firme com Jesus. Volte a levantar o cálice e o pão dignamente. Esteja na presença de Deus. Unge seus filhos, seu marido, sua casa, seu carro, moto. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira. Está aberta. O ICB Bahia, o Catedral da Bênção Bahia. Estamos linkados. Ou no YouTube, os programas estão ali gravados. Este de hoje também vamos colocar. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Mande para mim uma mensagem digitada. 9918-62232. Eu continuo aqui por esta rádio até 7 horas da manhã, por esta cadeia de rádios. Deus os abençoe. Shalom. Colocou o óleo aí para consagrar-se, unge. Tenha um dia abençoado por Deus. E vigie, viu? Porque senão a barriga do peixe te espera. Um abraço, um beijo, um queijo. Queijo? É. Se eu estivesse em Minas, ia pedir um queijo de presente. Deus abençoe, Vani, Vanderli, Rita, Deus abençoe. Naná, Deus abençoe. Marinês, Deus te abençoe. Floriano Oliveira, Deus te abençoe, Vaso. Evani, Rita, Deus abençoe. Ângela Bispo de Oliveira. Eleni Brandão, Deus abençoe. Deus abençoe a família do Bom Dia Espírito Santo. Viu, Janete Gomes? Shalom.